primeiro dia da Guerra do Golfo. Kuwait sucumbe a Saddam Hussein. As tropas iraquianas procuram estrangeiros. Havia americanos presos no país inteiro. Enquanto os Estados Unidos se preparavam para a guerra, Saddam caçava americanos presos no Kuwait. Agarrando-se à esperança, eles suplicam por resgate. A missão foi atribuída a um ex-fuzileiro independente que traça um plano desesperado. Infiltrar-se logo atrás das linhas inimigas, esquivando-se de terroristas e espiões e levar os americanos para casa. 4 homens desarmados contra um exército inteiro. Um déspota pronto para atacar contra os guerreiros secretos americanos. Guerreiros secretos. Reféns em fuga. Ninguém previu. Ninguém nos Estados Unidos estava preparado para os iraquianos cruzarem a fronteira do Kuwait. Nossos aviões voaram para o Kuwait um dia antes da invasão, como se não houvesse problema algum. O embaixador se reunira com Saddam Hussein algumas semanas antes e, como ele disse ao embaixador que não iria invadir, nós acreditamos. A batalha acabou em 12 horas. Em uma das vitórias mais rápidas da história, o Kuwait foi conquistado. No 1º de agosto eu fui dormir e no dia seguinte eu acordei com a notícia de que havia soldados iraquianos espalhados por toda a parte. De repente, Saddam estava naquele país e nós tínhamos americanos presos no país inteiro. Houve muita confusão, muitos soldados e havia tiros. E eu mantive distância deles, tomei cuidado de ficar bem longe deles. Quem conseguiu saber de imediato o que estava acontecendo teve como fugir pela fronteira saudita e fazer parte dos sortudos que conseguiram recolher o que deu. A família e amigos, talvez, entrar em um veículo e atravessar para a Arábia Saudita o mais rápido possível. Eu teria que ir a pé. Não havia carros lá. Acho que eu não chegaria muito longe. Não pareço árabe e não tinha trajes árabes. E eu achei que esta seria a pior das hipóteses. Mas os que não saíram rápido, que não pensaram nisso antes, que não tinham um meio ou não sabiam como sair, foram os que ficaram presos no Kuwait. Havia outro sujeito no mesmo duplex que eu, que não apareceu mais. Eu não sei para onde ele foi, se ele saiu da cidade ou simplesmente desapareceu. Assim, eu tinha o prédio praticamente inteiro para mim, mas fiquei em um único apartamento. O ditador iraquiano Saddam Hussein manda suas tropas passarem o pente fino em busca de estrangeiros. Prendendo e controlando os estrangeiros sem deixá-los ir embora, ele tinha um trunfo caso houvesse algum tipo de retaliação. Ele passou a colocar muitos deles em hotéis onde podia controlá-los, mas ao mesmo tempo ainda havia muita gente escondida, porque ninguém sabia ao certo o que Saddam faria com os capturados. Eu fiquei desconfiado, mas não queria me arriscar. Não era necessário. Se eu tivesse paciência e pudesse esperar muito tempo, eu sabia que alguém iria me buscar. 2 semanas após a invasão, Bill Cohen recebe uma ligação secreta de William Colby, ex-presidente da Agência Central de Inteligência. O homem era uma verdadeira lenda. Ele se infiltrou nas tropas alemãs antes do dia D, desembarcou atrás das tropas alemãs na Noruega. Ele tinha uma carreira operacional incrível e uma carreira maravilhosa dentro da CIA. Bill estava trabalhando para um escritório de advocacia em Nova York que tinha uma ligação duradoura e efetiva com o governo americano, inclusive a CIA, e uma lista de clientes, incluindo várias empresas listadas na Fortune 500. Como um bom fuzileiro, claro que eu fui até lá no dia seguinte, sem saber o motivo da ligação, mas pronto para fazer o que quer que o diretor pedisse. No seu escritório em Washington, Colby propôs uma missão perigosa para Cohen. Havia uma empresa listada no Fortune 500 com algumas pessoas presas no Kuwait. E foi aí que tudo começou.
A tarefa de Cohen, tirar os americanos silenciosamente. Colby não conhecia Cohen, mas lera seu currículo. Tenente dos Fuzileiros Navais, Cohen servira 3 anos e meio no Vietnã. Comandara um pelotão de infantaria durante o cerco angustiante de Quai Chanh. Liderara patrulhas, emboscadas e ataques repentinos. Interrogara desertores inimigos e trabalhara com os Navy SEALs e a CIA. Era uma época de alerta máximo. Eu sempre levava uma arma e passava a maior parte do tempo em operações em campo. Eu tinha mais experiência de combate que qualquer outro oficial dos fuzileiros navais. Eu fiquei muito exposto à comunidade do serviço de inteligência. Para esta missão, Cohen escolhe 2 veteranos do seu tempo nas operações secretas. Minha especialidade era uma carreira militar nas forças especiais e em operações em território inimigo, além de serviço de inteligência. O codinome de um dos companheiros é Trigger. Do outro, Rex. O motivo de eu estar na sombra é que muitas das pessoas que me ajudam no meu trabalho dependem do meu anonimato para sobreviverem em países estrangeiros. Seria minha responsabilidade entrar nesses países ou atender às necessidades de pessoas que entram lá e geram informações que podem ser passadas ao nosso pessoal das operações especiais. Como os agentes de Missão Impossível, os homens de Cohen estão sozinhos. O problema do governo americano com relação ao Kuwait era que eles não podiam entrar e resgatar só algumas pessoas e não resgatar todo mundo. Nós manteríamos o governo dos Estados Unidos informado de nossas ações, mas sob nenhuma circunstância trabalhávamos para o governo norte-americano, embora estivéssemos tentando resgatar reféns americanos. E se nós estivéssemos trabalhando para qualquer outro que não fosse Bill Colby, poderia ter sido um problema. Mas Bill foi até a Casa Branca antes e se reuniu com pessoas da equipe de segurança nacional e avisou a elas: nós estamos em uma operação para retirar reféns do Kuwait. Enquanto Cohen monta sua equipe, tropas iraquianas varrem a cidade do Kuwait em busca de ocidentais. Havia 2 tipos de reféns na cidade do Kuwait. Aqueles que Saddam já tinha capturado, confinados em hotéis, ele sabia quem eles eram. E havia pessoas ainda escondidas. Assim, qualquer um, americano ou ocidental, ou até mesmo kuwaitiano, pego por essas tropas iraquianas, corria perigo. E demorou algumas semanas até que os comandantes iraquianos finalmente obtivessem controle sobre suas tropas. The battle has been joined. No nation will be permitted to brutally assault its neighbor. Dias após a invasão, o presidente George Bush exige que Hussein se retire do Kuwait. Hussein se recusa. Para assegurar seu intento, ele comanda o 4º maior exército do mundo. Especialistas previram que expulsar Hussein poderia levar meses de luta e milhares de vidas americanas. Com sua equipe formada, Cohen monta base no Chipre, uma plataforma de lançamento para muitas operações secretas americanas no Oriente Médio. Nós 3 sentamos na calçada de uma de nossas lanchonetes na orla e começamos a conversar sobre o que estava acontecendo e o que precisávamos fazer. Para começar, não sabíamos a localização das pessoas na cidade do Kuwait. Para a equipe de Cohen, o caminho para o Kuwait passa por Beirute. Passamos muito tempo trabalhando com recursos libaneses após o atentado à embaixada americana no complexo dos fuzileiros. Havia alguns libaneses com os quais trabalhávamos durante anos. Os libaneses são negociantes internacionais multiculturais. Em qualquer país que se vá, encontramos uma grande população libanesa, uma comunidade comercial libanesa muito bem sucedida. E queríamos tirar vantagem desses contatos libaneses para tentarmos voltar a Bagdá e depois ao Kuwait para começar a resgatar nossos reféns. Bill Cohen já havia passado por lá. A viagem de volta a Beirute iria abrir feridas antigas e levar Cohen de volta à cena de uma tragédia. Em Washington, um lendário fuzileiro encontra um lendário espião.
o ex-diretor da CIA passa uma missão arriscada para Bill Cowan. Resgatar um grupo de americanos das garras de Saddam Hussein. Cowan é a pessoa certa para o serviço. Sua experiência no Oriente Médio começou com outro problema com reféns e uma missão de salvar americanos de um tirano. Novembro de 1979. Radicais iranianos tomam posse da embaixada americana em Teherã e mantêm 52 americanos reféns. Abril de 1980. Uma tentativa de resgate termina em tragédia. No rastro do desastre, o Pentágono forma vários grupos de elite contra o terrorismo. O mais famoso é o Força Delta. Havia outra organização menor, mais sigilosa, dentro do Pentágono, cujo nome ainda não deve vir a público, e eu tive a sorte de ser o único fuzileiro naval designado para essa unidade. Com seu passado incomparável no Vietnã, Cowan foi escolhido para integrar a unidade antiterrorismo mais confidencial dos Estados Unidos. Em poucas semanas, Cowan enfrenta seu primeiro teste. Em Beirute, um terrorista leva uma van com 1.000 quilos de dinamite para dentro da embaixada americana. Beirute era o centro das atividades terroristas no mundo todo. Tínhamos inimigos importantes dentro do Líbano, entre os muçulmanos xiitas fundamentalistas. E este era o único meio para eles se vingarem de nós. 63 pessoas morreram, incluindo 17 americanos. Mais de 2.000 fuzileiros ficaram baseados em Beirute, tentando manter a paz durante a sangrenta guerra civil libanesa. O Pentágono envia a equipe de Cowan para avaliar a segurança do complexo dos fuzileiros. Cowan descobre que os fuzileiros eram alvos fáceis. Havia muitas informações disponíveis dentro de Beirute, mas não estavam chegando às pessoas que precisavam delas, principalmente aos fuzileiros expostos no aeroporto. Nós também verificamos que os fuzileiros estavam lá com armas descarregadas, porque o Departamento de Estado temia um disparo acidental e, consequentemente, não queria que os fuzileiros, que são muito bem treinados, andassem com armas carregadas para evitar que acontecesse alguma coisa. 6 semanas depois do carro-bomba, a equipe de Cowan entrega um plano ao Pentágono para reforçar a segurança. Nada acontece. O verão vem e vai, e o relatório de Cowan fica parado, acumulando poeira. Em outubro, Cowan confidencia seus medos a um colega. Eu disse ao meu amigo, eu vou acordar um dia, ligar o noticiário e ouvir que 10 ou 15 fuzileiros morreram em um ataque suicida. Às 6h17 da manhã, enquanto a maioria dos fuzileiros em Beirute está dormindo, um caminhão carregado com 700 quilos de explosivos de alta potência atinge o portão do alojamento deles. Eu lembro exatamente onde eu estava. Estava na sala da minha casa em Virgínia. Em pé, domingo de manhã, com meu café na mão, eu liguei o noticiário no rádio, como eu sempre faço, e a primeira coisa que eu ouvi foi que um carro-bomba tinha explodido. Foi uma explosão violenta. A maior explosão não nuclear até então, desde a Segunda Guerra Mundial. O mesmo tipo de explosivo seria usado na explosão do World Trade Center em 1993. Depois começaram a divulgar o número de mortos. O número começou baixo, mas no decorrer do dia não parava de aumentar. Sempre que eu ouvia outra reportagem e o número era maior, eu ficava ainda mais irritado. 241 fuzileiros morreram. 21 deles foram enterrados no cemitério de Arlington. Perto dali, foi plantado um cedro do Líbano para imortalizar o seu sacrifício. Depois da explosão, ninguém na estrutura hierárquica foi responsabilizado pela morte daqueles fuzileiros. Por fim, o Pentágono tirou a poeira do relatório de Cowan e seguiu suas recomendações.
Todas as recomendações foram seguidas, mas era tarde demais. Já tínhamos perdido aqueles fuzileiros. Enquanto o país lamentava, o presidente Ronald Reagan prometeu vingar os mortos. We have strong circumstantial evidence that the attack on the Marines was directed by terrorists who used the same method to destroy our embassy in Beirut. Those who directed this atrocity must be dealt justice, and they will be. Um mês depois da explosão, Cohen volta para o Líbano. Trabalhando com a CIA, sua equipe reúne informações secretas para contra-atacar os terroristas. Mais uma vez, nada acontece. 4 meses depois da explosão no complexo dos fuzileiros, Reagan retira todas as tropas do Líbano. Desiludido pela sua experiência, Cohen deixou o corpo dos fuzileiros navais e se juntou à equipe de um senador americano como especialista em contra-terrorismo. Às vezes existe uma certa ironia. Eu me envolvi na elaboração de uma legislação que criou o Comando de Operações Especiais. 7 anos após sua missão em Beirute, Cohen retorna ao Oriente Médio. Com a missão de resgatar americanos presos no Kuwait, ele estava em território familiar, mas em circunstâncias diferentes. Era o plano de Cohen, a equipe de Cohen, e se falhasse, seria o pescoço de Cohen. De sua base no Chipre, ele procura um antigo amigo, um espião da sua época no Líbano. Nós ligamos para ele em Beirute e conversamos um pouco. Batemos um papo e a última frase foi: precisamos de você no Chipre. Tem uma passagem à sua espera no aeroporto. Ele soube imediatamente que era outra missão e veio logo. Quando Cohen passa as informações para Colby, Colby revela suas próprias fontes. Na conversa com Bill, soubemos que uma pessoa com ligação próxima com um dos reféns, um caseiro, não do tipo que cuida da limpeza, mas encarregado dos assuntos domésticos, tinha conseguido chegar à Arábia Saudita e estava de volta a Beirute. Bill tinha o nome e o endereço provável. Nós também soubemos pelo Bill que um dos oficiais líderes da inteligência iraquiana estava na embaixada iraquiana em Beirute. E decidimos que precisávamos chegar até este sujeito. O próximo passo, entrar escondido em Beirute. O disfarce será fornecido pelo próprio presidente. Depois que o Iraque conquistou o Kuwait, um número de americanos ficou encurralado atrás de tropas inimigas. Mas os próprios iraquianos estão pagando o preço. Por pressão do presidente Bush, as Nações Unidas impõem um embargo comercial ao Iraque. Os iraquianos buscam desesperadamente uma brecha. O maior problema para os iraquianos, a princípio, era comida, importar alimentos. Então, nosso disfarce era de uma empresa pequena, com larga experiência internacional, disposta a ajudar a romper as sanções. Para eles, nossa motivação era válida. Para nós, o motivo eram os reféns. Quando você dirige uma operação como esta, é importante ter ciência de que os inimigos vão observar você com muito cuidado. Então, tivemos que dar início a um tipo de operação que parecesse legítima. A primeira coisa que fizemos foi abrir um escritório pequeno no Chipre para parecer uma empresa comercial. Havia telefonemas, fax, ações e atividades. Alguns desses fax iam para lugares diferentes procurando ou pedindo mercadorias. E montamos uma operação pequena nos Estados Unidos que parecia a mesma coisa. Assim, se o serviço de inteligência iraquiano estivesse nos observando, rastreando nossos telefonemas e os nossos fax, pareceria uma operação legítima. Para manter o disfarce de empresários, a equipe de Cohen decide ir desarmada. Se por algum motivo você é parado por um segurança e estiver armado, logo deduzem que você está fazendo alguma coisa errada.
Na única vez em Beirute em que estávamos armados, e por ironia eram armas com silencioso, nós as sacamos. Felizmente foi uma situação em que não precisávamos usá-las, mas serviu para nos alertar mais uma vez que isso é o que acontece quando se está armado numa situação normal de risco. Quando se está desarmado, a gente pensa em um jeito de se safar. Se tiver uma arma, a gente saca e, consequentemente, se expõe. Mesmo com o disfarce, a equipe se arrisca entrando em Beirute. O aeroporto fervilha com tropas espiões de uma dezena de milícias anti-americanas. Ser capturado significa morrer. Em vez disso, a equipe pega a balsa entre o Chipre e Juniá, uma cidade ao norte de Beirute, controlada por cristãos pró-ocidentais. A bordo está Trigger, o membro da equipe de Cowan, encarregado de encontrar o caseiro libanês. A caminho de um esconderijo em Juniá, Trigger providencia contatos libaneses para levá-lo até a casa do caseiro no dia seguinte. Para chegar lá, ele precisa cruzar a linha verde, a fronteira entre os setores cristão e muçulmano de Beirute. A área muçulmana é controlada por milícias terroristas, incluindo o grupo radical Hezbollah. A segurança de Trigger está nas mãos de seus contatos libaneses. Eles conseguiram me colocar na van, na parte de trás, e passar comigo pelos postos de controle, sem serem perseguidos nem interrogados, e cruzar os subúrbios do sul até a casa do indivíduo. Era muito importante encontrar este caseiro. Ele sabia onde os reféns moravam, conhecia os hábitos deles, sabia onde eles estariam se não tivessem sido capturados pelos iraquianos. Eles nos dariam informações valiosas e uma das mais importantes seria onde a casa ficava, pois os mapas que tínhamos estavam meio defasados. Portanto, este sujeito era muito importante para nós. Eu fui até lá e bati na porta. Me identifiquei com um nome diferente para o indivíduo. No início, ele ficou meio nervoso e apreensivo, até eu conseguir explicar quem eu era e por que eu estava lá. Este caseiro libanês era muito leal aos americanos para quem ele trabalhara. Nós tínhamos um mapa da cidade do Kuwait. Ele não só nos indicou a localização, como conseguimos delinear os arredores da casa. Ele deu todos os detalhes que nós precisávamos para encontrar este refém, caso ele ainda estivesse escondido onde esperávamos. E também nos contou quais pessoas da resistência kuwaitiana poderiam ajudar esta pessoa. Missão cumprida. Trigger volta para o esconderijo. Enquanto isso, o contato de Cowan em Beirute inicia a próxima fase do plano. O Iraque se tornou um país fechado logo depois da invasão. Quando o mundo se revoltou contra Saddam, ele fechou o país e as pessoas perderam o direito de ir e vir. O plano para entrar em Bagdá começa com uma artimanha e uma propina. Em Beirute, a equipe de Cowan faz amizade com um empresário iraquiano com fortes ligações com a embaixada iraquiana. Seduzido pelo esquema de contornar o embargo comercial, o empresário marca uma reunião com a equipe de Cowan e um oficial da inteligência iraquiana. Nós nos reunimos com o oficial da inteligência iraquiana em um pequeno restaurante. Nessa região é basicamente assim que as pessoas fazem negócios, durante as refeições. Nós conversamos sobre temas gerais a maior parte do almoço. Então eu toquei no assunto. O motivo de eu estar ali. Contei que queria ganhar algum dinheiro quebrando as sanções contra o Iraque e fornecendo alimentos e outras mercadorias em escassez no Iraque. No mundo árabe, onde os governos controlam tudo, os negócios são feitos através da influência. O oficial da inteligência iraquiana disse inicialmente que isso demoraria bastante, embora tenha aplaudido a nossa vontade de querer quebrar as sanções e ajudar o Iraque. Como estávamos no Oriente Médio, local onde as pessoas barganham e pechincham, é a terra do bakshish,
Então nós barganhamos e pechinchamos durante 15, 20 minutos. E a cada minuto ficava mais claro para mim que ele estava muito aberto a uma propina, uma bakshish. E eu ofereci $5.000 a ele na época, e ele aceitou. Em 24 horas, Trigger consegue o visto para entrar em Bagdá. Enquanto isso, Cohen enfrenta um problema ainda maior: entrar no Kuwait e sair com os reféns. Ele escolhe a rota menos suspeita e mais ousada. Ou seja, atravessar as forças iraquianas levando os reféns para dentro de Bagdá e depois tirá-las de lá. A Jordânia manteve um bom relacionamento com os iraquianos e servia de passagem para muitos suprimentos que entravam no Iraque, caminhões e mais caminhões. Então, o controle na fronteira praticamente não revistava caminhões. Os americanos estavam presos havia 6 semanas no Kuwait. Eu pensei, se o nosso país achar que nós estamos presos ou sendo mantidos em algum tipo de cativeiro, vai dar um jeito de tentar nos tirar de lá. Eu sabia que alguém sabia onde eu estava, mas dava a impressão que não, ninguém viria. Não aparecia ninguém. Eu estava morando em um armário, sinceramente. E sempre que eu achava que tinha alguém por perto, eu entrava no armário. Eu nunca deixei nada de fora. Fui muito cuidadoso. As forças americanas, em conjunto com a administração dos veteranos, apresentam Você Decide, o programa que responde às suas perguntas. Eu tinha um radinho de pilha e queria que ele durasse o máximo possível. Eu o levava comigo. Eu deixava desligado por horas e só ligava de vez em quando para saber o que estava acontecendo. Eu li algumas coisas. De vez em quando, eu recebia o jornal com a minha comida. E eu tinha um baralho. Eu sou o maior jogador de paciência do mundo. Devo ter jogado umas 25 variações de paciência. Quanto mais tempo uma pessoa ficava escondida, mais risco ela corria de ser capturada pelo pessoal de Saddam e receber um tratamento severo. Na verdade, Saddam ameaçava usar os reféns como escudos humanos. Eu soube que ele estava pegando prisioneiros ocidentais e os usando como escudos. Eu sabia que ele já tinha feito isso antes e então eu não fiquei surpreso. Mas passei a me preocupar ainda mais. Na Arábia Saudita, tropas aliadas continuavam se reunindo para enfrentar o Iraque. O ponto zero era Bagdá, o lugar mais perigoso para se ficar e exatamente para onde a equipe de Cohen estava se dirigindo. Em Bagdá, Rex esperava ter acesso a oficiais iraquianos e poder viajar livremente para o Kuwait. Para passar pelos guardas iraquianos, ele se submeteu a uma mudança de nacionalidade. Fluente em vários idiomas, Rex se passou por um alemão a serviço da Summit Systems, a corporação de fachada da equipe. Eu consegui um passaporte estrangeiro graças a meu contato com um indivíduo em Paris que fornecia passaportes falsificados. Uma operação totalmente legal, mas ele fazia os melhores passaportes que se podia encontrar. E este foi o único caso em que nós infringimos uma lei internacional. Sabíamos que era ilegal, Bill Colby sabia que era ilegal, mas era o que precisava ser feito para finalizar essa operação e valia a pena arriscar. Armados com passaportes alemães e vistos iraquianos, Rex e seu amigo Samir aterrissaram em Bagdá, 650 quilômetros atrás das tropas inimigas. Aqui eles se reuniram com o terceiro membro da equipe, um empresário iraquiano inadvertido que eles conheceram em Beirute. Ele continua acreditando que estava se reunindo com executivos da Summit Systems. Eu passei meus dias contatando e conversando com vários empresários e oficiais do governo iraquiano. Além disso, eu usei meu tempo para conhecer a cidade. E tinha que providenciar recursos, como, por exemplo, um esconderijo para alojar os reféns em segurança depois que os tirássemos do Kuwait.
Incerto sobre os estrangeiros, a polícia iraquiana os manteve sob vigilância, enquanto verificava a história deles. Acho que foi no segundo ou terceiro dia em que estávamos lá, o nosso sócio iraquiano foi detido pelas forças de segurança iraquianas e interrogado. Eu só soube depois do ocorrido. Ele ficou preso umas 5 ou 6 horas. Foi questionado sobre a minha presença lá na cidade, o que eu estava fazendo e o que ele estava fazendo em meu nome. Eles pegaram pesado com ele, bateram, interrogaram. Graças a Deus, ele não fazia ideia da nossa intenção. O empresário iraquiano ignorava totalmente a verdadeira natureza da nossa operação. Ele realmente pensava que nós estávamos lá para fazer negócios. E, consequentemente, foi o que ele disse aos oficiais de segurança iraquiana. Ele foi liberado depois de um tratamento brutal. Depois de interrogá-lo sobre tortura, a segurança iraquiana também se convenceu de que estávamos lá a negócios. O negócio estava para começar. Enquanto a equipe de resgate buscava entrar no Kuwait ocupado, os próprios iraquianos providenciaram um meio para isso. Os iraquianos simularam uma grande campanha de relações públicas para fazer o mundo acreditar que o Kuwait era um lugar seguro e feliz, deixando as pessoas entrarem na cidade do Kuwait. Nós aproveitamos isso para colocar nosso amigo dentro do Kuwait. Depois de dirigir por 6 horas desde Bagdá, Samir, um membro da equipe de Cohen, foi retido em um posto de controle. Tivemos um verdadeiro golpe de sorte quando Samir foi parado na fronteira. Ele fez amizade com o oficial encarregado pela fronteira. A princípio, o oficial é muito profissional. Depois de várias perguntas e algumas pequenas observações, Samir começou a impressionar o sujeito. Cuidar da fronteira é uma tarefa maçante para um soldado de primeira linha. Com o tempo ocioso, o oficial se mostra receptivo à atenção que recebe. E com o item que usou para quebrar o gelo, Samir conseguiu um novo amigo. Ele passou horas batendo papo, contando piadas e alimentando um tipo de camaradagem da qual poderia precisar mais tarde. A seguir, Samir entrou na cidade do Kuwait. Seguindo um mapa desenhado pelo caseiro, Samir vai até o esconderijo de um dos americanos. Ele foi até um telefone público e a rede telefônica ainda funcionava. Ele ligou para o número que recebera do caseiro e deixou o telefone tocar 3 vezes. Esperou 10 minutos e depois deixou tocar 3 vezes novamente. Esperou mais 10 minutos e telefonou. O refém atendeu com um simples alô. Quando o telefone tocava, eu não costumava atender. Eu tinha medo de atender ao telefone. Mas depois de um tempo eu comecei a avaliar e vi que era um tipo de código. O telefone tocava exatamente 3 vezes e parava. Depois de 10 minutos, tocava mais 3 vezes e parava. Depois de algumas vezes me ocorreu atender e dizer apenas alô. E foi o que eu fiz. Do outro llado da linha havia alguém tentando falar comigo, querendo me ajudar. Tínhamos o histórico de cada um desses sujeitos que tentávamos resgatar. Este histórico era importante. Precisávamos assegurar que, ao chegarmos a eles, pudessem deixar claro que estávamos lá para ajudá-los, não para machucá-los. Na prática, o fato de alguém de aparência ocidental aparecer na sua porta não garante que essa pessoa não trabalhe para Saddam Hussein. E Samir começou a conversar com ele. Ele se apresentou e disse: "Eu vim falar com você. Eu tenho uma carta da sua esposa e o seu filho Andrew mandou um beijo."
Samir disse que sabia onde ele morava e iria visitá-lo em pouco tempo. E disse, não se assuste e não tenha medo. Eu vou bater na sua porta. Samir desligou e foi até a casa, bateu na porta algumas vezes e nada aconteceu. Bateu mais algumas vezes e a porta abriu um pouco. Samir olhou para ele, entregou uma carta da esposa dele e disse, eu vim ajudar você, deixe-me entrar, por favor. Ávido para mandar notícias para a família, o americano escreve uma resposta atrasada. Eu já perdi quase todas as esperanças disso acabar logo. As coisas mudam a cada dia, destruindo esperanças e emoções. Há um forte desejo que me mantém vivo a cada dia. É o meu amor pela minha família e o meu compromisso de voltar a vê-los. Eu amo todos vocês. Ao se despedir, Samir promete voltar e levar os norte-americanos para um local seguro. Muitas pessoas que estavam escondidas sabiam do paradeiro de outras também escondidas. Então, quando chegamos ao primeiro refém, logo conseguimos descobrir onde estavam as outras pessoas que queríamos resgatar. Este foi o começo de um fluxo de informações necessárias para encontrar as outras pessoas e dar mais agilidade à sequência do nosso plano de fuga. Retornando a Bagdá, Samir é saudado na fronteira como um velho amigo. O relacionamento de Samir com o oficial responsável pela fronteira significava que, quando Samir aparecesse por lá, seria um aceno, um aperto de mãos. Como vai? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Eu vou voltar em alguns dias. Se cuida. Em Bagdá, Rex faz contato com membros da resistência iraquiana a Saddam Hussein. Eles fornecem um esconderijo para os americanos. Uma das coisas que buscamos era uma casa em uma área que fornecesse anonimato e abrigo, com fácil acesso para chegar e sair sem muita gente perceber a movimentação. Isso é algo que precisamos ter em mente ao procurar um esconderijo. 3 meses após a invasão do Kuwait, a equipe executa o último passo da missão e o mais perigoso. Uma coisa é ser pego como uma empresa de comércio falsa, que não consegue fornecer os suprimentos. Ser pego com reféns é bem diferente. Para retirar os americanos do Kuwait, Samir vira a ganância iraquiana contra os próprios iraquianos. Os oficiais iraquianos estavam saqueando a cidade do Kuwait. Então a questão era achar um motorista de caminhão que quisesse levar algumas outras coisas, sem saber o que eram, disposto a fazer vista grossa enquanto o caminhão fosse carregado e que fizesse isso por um preço razoável. E se pagássemos mais um pouco, talvez ele prestasse ainda menos atenção na carga colocada na caçamba. Essa foi uma parte difícil da operação. Samir teve que sair e bater nas portas. Ele tinha que fazer com que um desconhecido atendesse a porta. Convencê-lo de que ele queria ajudá-lo e não prejudicá-lo. Abrir um espaço na caçamba do caminhão, escondê-lo e seguir caminho. Parar na casa seguinte e repetir tudo. Foi uma parte muito rápida da operação. Não havia espaço para erros nem deslizes. Todos eles ficaram surpresos por terem sido encontrados. Ficaram surpresos por Samir ser amigo e por haver alguém lá para resgatá-los. Por alguém que os chamava pelo nome. Eles preferiram atender a porta a ter alguém derrubando e entrando atirando. Qualquer um deles poderia ter se recusado a sair, prejudicando a operação, ou poderia sair gritando, achando que havia algo de errado. Ou seja, essa foi uma parte delicada da operação. Eu sou Samir e estou aqui para te resgatar. Não se preocupe, nós vamos tirar você daqui. Precisamos ir. Dos reféns que resgatamos, tiramos um totalmente inadvertido. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele realmente acreditou em Samir. Ficou no caminhão, escondido.
Eu sabia que estava no caminho certo. Sabia que iria sair daquele lugar de qualquer maneira. Eu tinha que sentir que nós estávamos saindo. Mas eu não conhecia o itinerário da viagem que estava para fazer para ficar mais tranquilo. E se eu soubesse, teria ficado muito assustado. Foi melhor eu não saber. Depois de várias semanas escondidos em casa, fugindo dos iraquianos, torcendo para não serem encontrados, se viram escondidos embaixo de pilhas de caixas e de mobília na caçamba de um caminhão, prestes a fazer uma viagem que eles esperavam os levasse para a liberdade. E com sorte, planejamento minucioso e movimentos cuidadosos, em poucos dias eles poderiam estar em casa nos Estados Unidos com amigos e a família. Houve uma parada em um posto de controle na fronteira e, de fato, Samir já conhecia o oficial encarregado daquele lugar. Então, o caminhão passou rápido e sem alarde. E ao chegar a Bagdá, a maior parte do contingente militar estava concentrado em uma importante operação contra o Iraque e não em procurar pessoas que não deveriam estar na cidade. Quando os reféns chegaram trazidos do Kuwait, eu estava esperando no esconderijo. Samir os levou até o esconderijo e os deixou lá sem nenhum incidente sequer. Era uma casa pequena, particular. Não havia nada que desse alguma pista de quem seriam os proprietários. Nenhuma foto, nenhum quadro. Eu caí no sono quase que imediatamente. Mas foi um momento tenso. Àquela altura, o próximo passo seria levá-los de Bagdá para a Jordânia. Quando entrei no caminhão, o homem me deu $5.000. Me passou um maço de dinheiro e eu guardei. Eu tinha meu passaporte e era tudo que eu tinha. Não tinha nem escova de dente. Imaginem a nossa ansiedade e a deles por estarmos tão perto. Era um momento crucial, o momento em que torcemos para que os iraquianos não tivessem decidido fechar as fronteiras e tomar medidas extras de segurança. E, de fato, o caminhão conseguiu atravessar muito depressa a fronteira para Amman. Quando eu cheguei lá, eu só pensava em como entrar em um avião de volta para os Estados Unidos. Então conseguimos ligar para a empresa e dizer que estávamos com o pessoal e que estavam todos em segurança. Quando saí do avião, a primeira coisa que fiz foi beijar o chão. Foi maravilhoso. 2 meses depois, o Kuwait foi liberado. A derrota de Saddam Hussein foi quase tão repentina quanto a sua vitória. A Operação Tempestade no Deserto levou apenas 72 horas. A Operação Disfarçada de Cowan ainda operava em parte. Uma das coisas gratificantes em relação ao planejamento dessa operação foi que meses depois de terminada, ainda recebíamos fax dos iraquianos perguntando pelos suprimentos. Foi bom saber que, por mais que tenham se esforçado para nos desmascarar, não conseguiram. Eles realmente acreditaram que tínhamos uma operação legítima e acreditaram nisso até pararem de receber notícias nossas. Nos anais da Operação Secreta, o resgate no Kuwait agora é uma lenda. Não há sentimento melhor que essa sensação de cumprir uma missão do jeito desejado. E foi assim que nos sentimos depois de concluída. Algo diferente do que havíamos sentido após nossas primeiras viagens a Beirute. Nesse caso, dirigimos a nossa própria operação e a missão foi cumprida. Versão brasileira, DPN Santos.